Fala galera, boa noite! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o seguinte tema. A gente vai falar sobre ordem de vocação hereditária. Como que funciona? É fundamental que a gente saiba que existe a sucessão legítima e existe também a sucessão testamentária. A sucessão legítima é aquela definida pela lei. Já a sucessão testamentária é a disposição de última vontade feita pelo titular do patrimônio, feita pelo falecido. O primeiro passo, quando essa pessoa falece, é analisar se ela deixou algum testamento. Caso ela não tenha deixado, o que vai prevalecer vai ser a disposição feita pela lei. Quando a gente analisa o Código Civil, a gente identifica no inciso 1º do artigo 1829 do referido diploma legal que os descendentes concorrerão com o cônjuge. Nós temos que lembrar que, por entendimento jurisprudencial, o companheiro ele está equiparado ao cônjuge no que diz respeito a direitos patrimoniais. Então, a gente vai ler que o descendente ele vai concorrer com o cônjuge, com o companheiro. No inciso 2º, a gente sabe o quê? Que os ascendentes vão concorrer com o cônjuge. Só que, partindo dessa mesma análise, desse mesmo entendimento jurisprudencial, a gente vai acrescentar o companheiro. No inciso 3º, o cônjuge vai ter direito ao patrimônio sozinho. A gente acrescenta o companheiro aqui também. E, por fim, os colaterais. O que é importante a gente esclarecer? Que a sucessão legítima não conflita com a sucessão testamentária. Pode ser que em um caso concreto, você, advogado, encontre uma pessoa que fez um testamento, faleceu, e quando você vai analisar o testamento, ela testou apenas parte dos bens. Parte dos bens vai ter uma destinação de sucessão testamentária e a outra parte vai incidir a sucessão legítima. Isso é possível. Outra coisa muito importante, quando a gente fala em concorrência, é necessário que a gente analise o regime de bens que o falecido tinha. Será que o regime de bens, que ele era casado com a companheira dele, com o cônjuge dele, esse regime permite herdar, permite mear? Então vamos começar a analisar os bens. Quando a gente está falando em comunhão parcial de bens, a gente tem que saber que vai herdar o cônjuge / companheiro se o falecido tiver deixado bens particulares. Uma coisa muito importante é a discussão que existe a respeito de ter deixado bens comuns, ou seja, onde vai incidir a meação, bem como ter deixado bens particulares. Aí há uma discussão, será que o cônjuge ele vai ter direito ou não a herdar a herança e a mear lá naqueles bens comuns? O que prevalece, o entendimento que prevalece é o seguinte: o cônjuge vai ter direito a receber o patrimônio como herança e concorrer com os descendentes, com os ascendentes, se o falecido tiver deixado bens particulares. Agora, se o falecido tiver deixado bens comuns, ele também vai ter direito a mear. Esse é o entendimento que prevalece. Saiba também que existe a reserva da quarta parte. E quando ocorre essa reserva da quarta parte? Quando o falecido ele deixou apenas filhos comuns com a companheira, com o cônjuge. Caso o falecido tenha deixado algum filho unilateral, essa reserva não vai se aplicar. E o que seria essa reserva? A companheira, o cônjuge, não poderão receber menos do que 25% dos bens que o falecido deixou a título de bens particulares. É fundamental que a gente tenha em mente também que, quando a gente está falando de ordem de vocação hereditária, a gente tem que saber que a ordem será organizada a partir de classes, descendentes, ascendentes, como eu mencionei no início desse vídeo. E os parentes mais próximos, eles excluem os mais remotos. Então, quando existir filho, o neto não vai ser chamado para suceder numa sucessão legítima, ou seja, naquela sucessão definida por lei. E outro ponto também de grande importância que você fixe é que o primeiro a chamado a suceder é o descendente. Por quê? Porque entende-se que o falecido, ele gostaria que o filho,
que o neto e que o descendente herdasse, e também em razão do fundamento da continuidade humana. Se esse vídeo foi útil para você, dê um like aqui embaixo, muito importante seu feedback para mim. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades e a gente se encontra aqui amanhã. Um grande abraço!